Agora sim, vamos à palavra. Lucas capítulo 2. Nós estamos aqui nesse dia especial de Natal. Nós sabemos que o dia 25 de dezembro não é de fato a data exata onde Jesus nasceu. Essa foi uma data constituída por Constantino, quando o Império Romano instituiu como oficial a religião cristã. E ele, aproveitando uma data que era comemorada para outros deuses, instituiu e impôs essa comemoração. Provavelmente Jesus nasceu entre começo de março a começo de maio do ano 5 a.C. Então Jesus nasceu antes de Cristo. Mas nós estamos aqui celebrando não apenas o nascimento de Jesus, mas os princípios e ensinamentos que esse grande milagre pode nos trazer ao nosso coração. Esse, de longe, é o maior milagre que já existiu na face da terra, quando o próprio Deus, em toda a sua glória, abriu mão dela e se comprimiu num corpo minúsculo de um pequeno neném frágil e se expôs ali no cuidado de um casal muito simples e humilde, para que, ao abrir mão da sua glória e ser encarnado, passar por essa humilhação e por todas as outras que ele viria a passar, se cumprisse as promessas de Deus na sua vida, na vida do povo de Deus, e nos trouxesse uma vida em abundância para todo aquele que nele crê. E o texto de Lucas 2, a partir do versículo 8, fala a respeito dessa chegada no anúncio do anjo aos pastores, quando disse: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova da grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra e aos homens a quem Ele quer bem. Quando eu medito a respeito do nascimento de Jesus, eu medito a respeito do cumprimento de promessas. Se você continuar lendo esse texto, no texto do capítulo 2, você vai ver um sumo sacerdote que sente impelido pelo Espírito Santo a ir ao templo, e chegando lá, Maria e José tinham levado Jesus para a consagração por ser o primogênito. E quando ele olha para o menino, o texto diz que é cumprida uma promessa a esse sacerdote Zacarias, de que antes dele morrer, ele viria, aquele que viria a salvar a humanidade. O nascimento de Jesus é envolto em inúmeros cumprimentos de promessa. E a primeira coisa que a gente aprende com o Natal é que nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Haviam várias promessas e profecias feitas século antes a respeito do nascimento de Jesus. Primeiro, Deus tinha profetizado a Abraão que da sua descendência viria alguém que abençoaria todas as famílias da terra. Deus também tinha profetizado e declarado a Davi que um herdeiro do seu trono viria e colocaria o reino de Deus, imporia o reino de Deus, que se espalharia por toda a terra. Existem algumas promessas mais detalhadas, como a declaração de que esse Messias nasceria de Belém, ou que ele seria refugiado no Egito. Mas um dos mais espetaculares está em Isaías capítulo 7, versículo 14, quando diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá
e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. 500 anos antes, o Senhor começou a declarar os mais mínimos detalhes de que Ele enviaria o Salvador por meio de uma virgem, numa cidade totalmente desprestigiada como Belém, que seria refugiado. E por isso nós aprendemos que temos um Deus que cumpre as suas promessas, qual a única impossibilidade desse Deus é mentir. Esse Natal, eu queria que vocês refletissem brevemente que nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Não importa a promessa que Ele fez para você, não importa as impossibilidades, não importa que o ano está acabando e você de repente olha para as circunstâncias, olha para si mesmo, olha para aqueles que o cercam e não vejam a possibilidade dessas promessas se cumprir. A única coisa que não é possível para o nosso Deus é mentir. Eu chamei todos aqui na frente porque quando a gente chegou nessa igreja, já contei 1000 vezes, mas no começo do ano a gente perdeu a Fábia e o Fernando, que foi promovido, e a Ana Elise ficava dando aula sozinha na salinha e corria aqui para cuidar do data show, e as mesmas pessoas cuidavam do louvor, cuidavam da porta, limpavam a igreja, oravam, era um corre. Eu juntei essas pessoas e falei assim: gente, se a gente acreditar que Deus diz que os campos estão prontos nessa cidade, não importa a condição da cidade, o histórico dessa igreja, o que importa é que Deus diz, e se a gente crer, Ele fará, pois a única coisa que Ele não pode fazer é mentir. Hebreus 6,18 diz: Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Romanos capítulo 4, versículo 16, ao falar da promessa de Deus a Abraão, o texto diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, e diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, e presta atenção nessa parte, chama à existência as coisas que não existem. Abraão, crendo contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo apenas aquilo que havia lhe sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E voltando em Hebreus 6,15, termina esse relato dizendo: e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Eu creio, e quando eu vejo o Natal e vejo a palavra de Deus, eu entendo que nós devemos continuar crendo enquanto esperamos o cumprimento da promessa, pois é nesse processo de espera onde Deus trabalha o nosso coração. É nesse processo de espera onde Deus move as circunstâncias. É nesse processo de espera que nós passamos a conhecer a Deus. Deus chega para um menino Davi e fala que ele vai ser rei sobre Israel, mas ele olha para as circunstâncias e vê Saul sendo rei, e de repente ele vê ele se aproximando de Saul e começa a ver ali o cumprimento da promessa, mas do nada o espírito de Saul se volta contra ele. Então agora ele está sendo perseguido, refugiado no meio das cavernas, e já se passaram 13 anos e a promessa não cumpriu.
Mas enquanto ele cria e esperava a promessa, ele aprendeu a ser um homem amadurecido, ele aprendeu a liderar homens, ele aprendeu a guerrear. Enquanto ele esperava a promessa se cumprir, Deus estava o capacitando para que quando Deus operasse o milagre, ele estava pronto para desfrutar da promessa de Deus. Deus promete na mesma idade a José, com 17 anos, que diante dele os seus irmãos irão se prostrar, e até mesmo um dia os seus pais. Mas os dias passam e de repente ele se vê no fundo do poço, literalmente. Em vez de ter os seus irmãos prostrados aos seus pés, ele vê ele prostrado diante dos seus irmãos, e agora vendido como escravo. E mesmo assim ele continua crendo e vai trabalhando na casa de Potifar, fazendo o seu melhor. E de repente as coisas começam a mudar, a circunstância vai melhorando, e ele vai assumindo notoriedade, até que Potifar dá a toda a administração da sua casa e vários servos à mão de José. E é como se ele estivesse pensando: agora a coisa está indo, agora a coisa está andando, agora a promessa vai se cumprir. E de repente, num ato de injustiça, numa calúnia, a mulher de Potifar fala que ele tentou abusar dela, quando ele foi o contrário, ele fugiu. E ele agora é lançado na cadeia, no fundo do poço, onde está a promessa de Deus. Você não vê José se questionando quanto a isso. Ele continuou crendo, ele continuou esperando e servindo a Deus, mantendo intimidade com Deus. Mesmo na cadeia, injustiçado, foi ali fazendo o seu melhor, a ponto de confiarem nele a chave da cadeia, cujo qual ele era um prisioneiro. E como um prisioneiro, cuidava dos outros prisioneiros. Você tem noção que é um cara ter a autoridade de liderar bandidos sem o porte de arma? Tamanha a capacitação de liderança que esse homem adquiriu. Mas ali, mantendo intimidade com Deus, de repente teve um sonho, os seus companheiros tiveram um sonho, e ele prontamente serviu os seus companheiros, traduziu o sonho, e assim como falou, se cumpriu. A única coisa que ele tinha pedido é: não se esqueça de mim. Mas se esqueceram dele. Cadê a promessa? Onde está? Ele continuou crendo, e por continuar crendo, foi sendo trabalhado no coração, até que do nada, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus do de repente. Até que do nada, o faraó teve um sonho, o seu cozinheiro lembrou: tem alguém na cadeia. E naquele mesmo dia que ele acordou na cadeia, ele terminou a noite sentado no trono. Porque só tem uma coisa que Deus não pode fazer: é mentir. É mentir. Por isso o Natal me traz um ensinamento a respeito da grandeza do poder de Deus para cumprir promessa. Porque ele fala para Zacarias, no mesmo, que daquele momento, antes dele morrer, ele viria o Salvador. E se Zacarias olha para o templo, era uma expectativa dos judeus que tinha que haver um grande nível de comprometimento e santidade entre o povo de Deus, para que o grande Messias viesse e os libertasse do Império Romano. Mas quando Zacarias olhava para o templo, ele via, para começar, dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O que ele via na igreja? Corrupção, nepotismo, parceria do Império Romano com a igreja por dinheiro. Olhava para o povo e não via santidade, olhava para a igreja e via corrupção, olhava para a política e via um império devasto, romano, tomando conta e tomando posse da terra prometida. Da onde virá o Messias? E quando Deus, os magos chegam para Herodes, e sendo sinalizados por uma grande estrela, falam: vai nascer aqui o Messias. Herodes chega para ele e fala assim: só me conta quando é, só me conta onde é, porque eu vou presenteá-lo também. Mas no seu coração o que ele tinha era o desejo de matar a promessa. E assim como aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Jesus. Quando estava prestes de ser parida a promessa, o diabo se levantou como um último grito, como um último rabada de desespero do grande dragão que tinha perdido a cabeça, e decide matar todas as crianças. Mas a promessa de Deus estava selada nas suas mãos. E Deus pega aquele menino,
o refugia em terra estranha, na mão de 2 simples homens, vindo de um milagre contracultural. E a promessa se cumpriu 2 anos depois na vida de Zacarias. Deus é um Deus de promessa. O Natal nos ensina isso. O ano ainda não acabou, irmãos. Se Deus falou alguma coisa para você esse ano, ainda pode acontecer. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto a gente respirar, a gente tem que permanecer crendo. Eu creio em um Deus cumpridor de promessas. Não importa o ambiente religioso, não importa o ambiente político, não importa o ambiente familiar. O importante é que o nosso Deus é soberano e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu lembro quando eu estava pregando em Curitiba e fui pregar numa comunidade lá e estava me preparando, e Deus falou assim para mim, eu nunca preguei naquela igreja. Ele falou assim: tem uma mulher nessa igreja que tem um grande sonho de ser mãe, mas ela não tem condições nenhuma, seu marido também não. E eu já tinha passado por uma outra experiência que eu já contei aqui, de um amigo meu. E eu fui, preguei naquela igreja, e o Espírito Santo martelando para mim ler Salmo 113:9. Salmo 113:9 tem uma promessa que diz assim: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. E a pregação não tinha nada a ver com isso. Então eu preguei. E aí comecei a enrolar, chamei o povo para orar, e vinha o Espírito Santo falando: fala, leia os salmos. Eu falei: eu não conheço a cultura da igreja, não sei o que vão pensar de mim. Mas Deus estava tão preocupado com a promessa que havia feito para aquela mulher, que moveu meu coração, até que eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei assim: olha, eu quero ler esses salmos aqui, e se isso faz sentido para você, eu quero chamar aqui você para orar. E acabou a reunião, ela veio na frente, a Renata orou por ela, e a gente, sempre muito precavido, falou assim para a mulher: se você crê nessa promessa de Deus, no próximo ano você vai estar com a criança na tua mão. Deus é um Deus de promessa, irmão. Passou 3 meses, chegou no meu WhatsApp um número sem identificação, com uma foto de um ultrassom. Era a criancinha que tinha nascido. Que tinha nascido não, que estava concebido. Descobriram que era menino e mandaram para nós dizendo que o nome dele era Mateus. Não faz isso não, isso é besteira. Mas Deus é um Deus que garante as suas promessas. Baseado no que, irmãos? Baseado no poder dele. Porque se dependesse de mim, se dependesse das que nos cercam, eu não tenho esperança nenhuma em mim, irmãos. Eu não tenho esperança. Se eu não tenho esperança em mim, também não tenho esperança em vocês, irmão. Mas eu tenho esperança naquele que é poderoso. Como diz Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. O Natal também me traz o ensinamento que, assim como a chegada de uma criança muito esperada numa família, o ministério e a vida de Cristo traz ao nosso coração abundante alegria. O Natal era cumprimento, como disse o anjo, aquele que trará alegria às nações. Lucas 2:10: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Quando Deus cumpre as suas promessas, nós seremos inundados de grande alegria. Eu lembro quando a gente casou, eu e a Renata, e já no comecinho do casamento, a Renata veio de uma cidade pequena, mudou para Londrina, a gente pastoreando a universidade, e a gente passando por grandes lutas financeiras, econômicas, ministeriais, emocionais, físicas. E para piorar na cabeça de muitos, ela engravidou. Com 3 meses de casada, ela engravidou. Eu não tinha dinheiro nem para pagar comida para mim e para ela. Eu estava sendo despejado.
E eu lembro que todo mundo criticou a gente, mas quando a Annelise nasceu, eu gravei um CD. Alguns dos irmãos têm o CD, e lá no agradecimento, se você ver na tua casa, está escrito assim: eu queria agradecer a Annelise, porque ela foi como um oásis de alegria no meio do deserto. Quem tem filho pequenininho sabe. Esses dias nós passando um monte de luta, um monte de complicação, e o pau torando na minha cabeça, eu pensando um milhão de coisas. De repente vem a Belinha com os seus cabelos tudo, e abraça e fala: papai, beijo, papai, beijo. E de repente tudo some, e só vem aquele biquinho sujo de baba, cheio de ranho. E você fala: que alegria que é ver uma promessa de Deus se cumprir. É como se fizesse tudo à sua volta se esquecer. Por isso está escrito em Salmo 126:1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Tinha um homem na nossa comunidade Londrina que ele era caminhoneiro e pagava uma taxa muito grande de financiamento por um caminhão. E o caminhão dele já estava trupiado, já não tinha condição nenhuma de viajar, e ainda ele pagava por refinanciamento uma parcela absurda. E para piorar, foi fazer uma viagem lamuriano, dormiu no volante, saiu da pista bem debaixo de uma ladeira e foi embora, deu PT no caminhão, quebrou o corpo, ficou de cama mais não sei quantos meses, e dívida estourando. E a gente veio para nossa comunidade, a gente falando com ele, eu falei: você acredita que Deus pode fazer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum? Ele acreditou. Irmãos, o que aconteceu com aquele cara a gente nunca viu, nunca mais vai ver, e eu nunca mais vou ver mesmo. Porque de repente algum dono de transportadora ficou chocado com a situação dele e falou assim: vamos trocar o meu caminhão, um caminhão meu pelo teu? Eu falei: como? Qual o meu? Aquele teu que foi. Mas o meu tá lá, tá no ferro velho. Eu estou vendendo com ferro velho. Não, eu quero fazer uma troca com você. E é de um dia para a noite, um grande cara que nem crente é, de Londrina, de uma grande transportadora de Cambé, pegou o caminhão do ferro velho dele com toda a dívida do financiamento e deu um caminhão 0 km quitado e falou: tá feita a troca, é só isso mesmo. Não é crente, não é parente, não é amigo, é um cara que o Espírito Santo tocou. E ele chegou para mim parecendo bêbado no culto de domingo. Eu falei: Salmo 126: quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se enche de riso, os nossos lábios de louvor. Nós tivemos aqui recentemente o caso do Ivan Lucas. Eu não vou contar tudo, mas eles passando por uma grande luta. Eu perdi a autorização, não vou contar tudo. E lutas assim absurdas, o Ivan lutando contra coisas que a ciência ainda não achou solução, e trazendo uma grande tristeza para dentro de casa, para a família. Procuraram todas as ajudas humanas possíveis, nenhuma funcionou. Procurou ajudas espirituais aí por fora, não funcionou, piorou. Então a sua esposa viu um anúncio. Eu estava de joelho 3 horas da manhã e falei assim: fizemos uma única vez, vamos pagar um anúncio. Mandei para o grupo da diretoria: vamos pagar um anúncio no Instagram, o segredo da felicidade. Pagamos o anúncio. No dia choveu, e aqui quando chove não vem ninguém. Hoje até que foi um milagre, não vem ninguém, mas ele sentou ali. Parecia que eu falava, ele não estava entendendo nada. Ele ficava assim, olhando, concordando e olhando. E o que ele contou, e eu só descobri depois que ele batizou, porque ele saiu, eu dei atenção para ele. A gente tem um sistema de pós-culto, levei ele para a cela do Arnaldo, na casa do Hiroshi.
Aí chegamos lá, conversamos com ele, começamos a célula de batismo domingo, e achei que era só uma família conhecendo o milagre, mas o que aconteceu com ele foi esquisito. Diz ele que chegou na casa e um estralo deu na sua cabeça. Um estralo, sei lá como é que ele fala isso. E desse estralo, tudo aquilo pelo qual ele lutava absurdamente, com treinamento, com médicos, com remédio, desapareceu. Do dia para a noite. Na segunda ele estava trabalhando. A Elda, se não me engano, que é do serviço dele, falou assim: ó, gente, o cara apareceu aqui. Ele estava afastado. E fica todo mundo naquela expectativa de até quando? E passaram os meses. Ele foi batizado. E a Evelise falou que ele já estava querendo procurar um psicólogo para descobrir o que aconteceu na cabeça dele. Um psicólogo. Eu falei: o que aconteceu não foi na tua cabeça, foi no teu espírito. Deus cumpriu a promessa. E a sua família foi invadida de alegria. Assim, pá, tá aqui, ó, tá na tua frente aqui, ó. Sentou lá e agora tá aqui. Você pergunta para ele o que acontece numa família quando Deus, do nada, cumpre a sua promessa. Eles ficaram como quem sonha. Parece um sonho, tanto é que ele quis procurar um médico para falar o que é. Não é sonho, é milagre. É milagre. O nosso Deus está vivo. Ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. Ele mora agora dentro de você. Isso é um fato. Creia e você verá a glória de Deus. E quando eu penso em Natal, eu penso que assim como a chegada dessa promessa de uma criança, e como a chegada de uma criança, nós aprendemos que podemos ter a esperança de um novo começo. O Natal simboliza, assim como o nascimento de um bebê, um novo começo. Nós colocamos aqui na igreja, não sei quem está com a camisa da igreja, Igreja Batista, um lugar de novos começos. Olha lá, um lugar de novos começos. E quando vem o neném, você falhou, a tua mulher falhou, mas você olha para aquela criancinha e fala: isso aqui vai acertar. As burradas que eu fiz, pelo menos, isso não vai fazer. É uma nova oportunidade. E pela palavra de Deus, nós entendemos também que assim aconteceu, porque quando Jesus veio ao mundo, foi um novo começo para a humanidade. O primeiro homem enviado, ao qual eu e você estávamos representados nele, falhou miseravelmente, morando num jardim perfeito, sem ser num corpo perfeito, num ambiente perfeito, ele falhou. Mas a Bíblia fala em Romanos 5 que enviou um novo Adão, e esse novo homem é Jesus. E num ambiente totalmente imperfeito, agora com uma natureza terrena caída, num ambiente corrupto e pecador, esse segundo homem foi perfeito até a morte, e morte de cruz. Mas ele nos incluiu em sua morte e em sua vida. E agora, todos aqueles que creem nele têm a oportunidade de ter os seus passados apagados e ter um novo começo em Cristo Jesus. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Pastor, mas eu falei, esse ano a gente vai chegar no Natal e semana que vem temos que encontrar a família, e eu vou chegar lá e vou encontrar pessoas que eu comecei bem, mas o relacionamento se esfriou, os relacionamentos apagados, estragados. Ou eu fiz resolução no começo do ano, eu falei que eu ia fazer e aquilo outro, e agora eu chego no final do ano, eu nem li a Bíblia, falei aqui, falei lá. Relacionamentos foram destruídos nesse ano, a saúde foi destruída, a vida espiritual degringolou, o ministério fracassou. Mas quando chega nesse fim de ano, irmãos, eu lembro de uma frase que eu ouvi do pastor Rodolfo Montosa, dono do Consórcio União, quando eu trabalhava para ele. Ele falou assim: escreva a sua derrota na areia, mas as vitórias
vitórias cráveis sobre a rocha. O que ele estava dizendo é o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3:12. O ensinamento para nós nesse fim do ano: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós. E o que está diante de nós é uma oportunidade de, em Cristo, sermos mais do que vencedores. Eu ia trazer uma outra mensagem aqui, mas Deus mudou tudo na minha cabeça. Coitado do Arnaldo, ficou treinando a semana inteira para me ajudar. Mas eu queria que você, nesse Natal, em vez de olhar para o que você fez ou falhou, em vez de olhar para aqueles que falharam com você à sua volta, principalmente nessas 2 festas que vamos ter, eu queria convidar você nesse fim de ano a olhar para Ele. Olhe para Ele, olhe para as suas promessas. Porque se você olhar para você, no próximo ano você vai falhar também, e os outros vão falhar, mas se a gente olhar para Ele, Ele nos fará mais do que vencedor em Cristo Jesus. Existem alguns fatos, era sobre isso que eu ia pregar. Romanos 8:31 fala: o que diremos, pois, diante dessas coisas? E que coisas ele estava falando? Ele começa lá no versículo 8 falando que de fato o Espírito de Deus habita em nós. Ele começa a dizer que em Deus nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos fala que em Cristo nós temos esse Espírito que clama Abba Pai, e por causa disso somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Ele nos chama a olhar para um Deus que é tão soberano e poderoso, capaz de começar a boa obra e completá-la, e fazer com que todas as coisas, boas e ruins, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E diante disso, no versículo 31, ele fala: o que faremos, o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus podia ser contra você. Na verdade, Deus era contra você. Nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe, e por causa da nossa obstinada rebeldia, Deus se opunha a nós, mas para que nos tornássemos favoráveis a Ele, Ele entregou o seu próprio Filho. E eu queria terminar com esse texto para você, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você ainda duvida das promessas de Deus? Deus não estava brincando quando prometeu, porque Ele se comprometeu até a morte. O nível de comprometimento de Deus, ao qual posso ter a certeza que hoje eu sou favorável a Ele, ou seja, Ele entregou um sacrifício para que eu fosse propício. Todas as religiões do mundo, todas aqui na cidade, vão dizer que você tem que fazer isso, isso e aquilo outro, para que um dia você alcance o favor de Deus. Mas o Evangelho fala que o próprio Deus ofereceu o sacrifício para que eu, miserável, me tornasse favorável a Ele. O Evangelho é a única religião, se podemos assim dizer, que nos ensina que Deus pagou o preço. Deus pagou o preço para que hoje eu fosse favorável a Ele. Ele não está de brincadeira. E se Ele não poupou o próprio Filho, será que Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus me elegeu, quem? Se é o próprio Deus que me justifica, quem pode chegar nesse fim de ano e falar: Mateus, você é um fracassado, Mateus, você é um falido? Se é o próprio Deus que me justificou, quem me condenará? Versículo 34. Se é o próprio Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que
que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Esses dias eu estava falando para o Renato, eu tenho a impressão, irmão, às vezes no ministério, que ninguém está orando por mim. Tamanha a luta. Aí Deus me deu 2 tapas na cara. Porque nesse texto fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora Jesus Cristo está à destra do Pai intercedendo por nós. Então mesmo que o mundo inteiro esteja contra, eu tenho o Espírito Santo e Jesus Cristo intercedendo por mim e por você. Isso não é algo que a gente deve se apegar? Isso é mais importante que tudo. Contra toda oração contrária. Então quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será que a tribulação pode nos separar? Será que a angústia? Será que a perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu estou bem certo, irmãos. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os problemas de 2022, nem os problemas de 2023, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem Herodes, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Em Cristo Jesus nós temos as promessas se cumprindo. Em Cristo Jesus somos invadidos de uma alegria sobrenatural. Em Cristo Jesus nós aprendemos que temos a chance de um novo começo. Coloque-se de pé. O Natal é muito mais do que uma data para se entregar um presente. Esse espírito de Natal, entre aspas, que podemos ter a perspectiva de que em Cristo temos a oportunidade de termos novos começos em 2023. Relacionamentos que fracassaram, se romperam, projetos que foram frustrados, ministérios que não aconteceram, o avanço da tua vida espiritual. Eu queria que você colocasse ora tudo isso nas mãos de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo e unidos com Ele podemos ver a nossa vida ser invadida de alegria com o cumprimento das promessas de Deus. Em Cristo nós temos a oportunidade de glorificar a Deus por sua maravilhosa obra. Por isso, irmãos, eu te convido, viva esse Natal. Viva o nosso Deus, cumpridor de promessas. Viva Jesus, viva Cristo nesse fim de ano. Viva uma vida em Cristo Jesus. Eu queria orar com vocês essa canção. Uma canção antiga que diz: Deus de promessas. Nós temos um Deus de promessas e Ele cumpriu o Natal como um símbolo de que nada pode impedir o que Ele pode fazer na tua vida. Talvez esteja um pecado que você não consegue se libertar. Talvez o seu casamento chegou num ponto que não tem mais volta. Talvez você se afundou tanto que não tem saída. Ou talvez viu Deus falando coisas para você que nunca chegaram perto de acontecer. Eu quero te dizer, o povo de Israel esperou por centenas de anos, mas um dia do nada um anjo apareceu e disse: glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E se você crê em Deus, Ele quer o teu bem. Nós temos um Deus que nunca falha. Os seus planos não podem ser frustrados. Então coloque a sua confiança, coloque a sua esperança nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder.
E o caos, e ele disse: haja luz, houve luz. Quando diz Deus assim há, não importa, tudo pode mudar, tudo pode passar, mas as palavras de Deus se cumprirão. Passam os céus e passam a terra, mas cada vírgula, cada tio dessa palavra se cumprirá. Pois Ele é um Deus que não pode